Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Horas, 1 minuto, temperatura 25 graus e 3 décimos aqui nos estúdios da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Hoje, sábado, 3 de dezembro de 2016. O programa Estação Saúde de hoje recebe o Dr. Antônio Tadeu Costa Martins, médico responsável pelo Espaço Mesoclínica, que trata de saúde com qualidade e credibilidade, e a nossa especialista em micologia, a doutora Patrícia Holguin Chagas. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Claudionei, a todos os ouvintes. Doutor Tadeu, bem-vindo novamente. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente no programa Estação Saúde. Dando continuidade ao tema que repercutiu bastante no programa, e as pessoas querem que o amigo alerte e oriente melhor sobre como tratar o diabetes, por onde começar. O diabetes é uma doença que tem uma escalada de diabetes no mundo, e cada vez nós temos mais diabéticos. As pessoas, existe um consenso quase geral que o diabetes seria inevitável, porque o diabetes seria uma doença de cunho hereditário, mas eu digo que esta hereditariedade pode ser anulada por uma boa orientação nutricional. Eu posso ter pai diabético, mãe diabética, não ser diabético, ou não permitir que o diabetes se aposse de mim. Porque o que é o diabetes? O diabetes, nós estamos falando de diabetes tipo 2, que seria o diabetes que dá numa idade mais tardia, não é aquela diabetes juvenil das crianças, e que na realidade existe a insulina. A insulina é um hormônio que degrada, que desmancha, por assim, usando termos bem para os ouvintes entenderem, que ele desdobra, ele desmancha a glicose. Então, tudo que é carboidrato, arroz, batata, massa, pão, todas as farinhas, todos os açúcares, para entrar no organismo, o açúcar das frutas, para entrar no organismo, tem que se transformar em glicose. Não existe outra forma de ele entrar no organismo, de entrar na corrente circulatória. E a glicose precisa de insulina para que haja esse desdobramento da glicose para ir para os demais tecidos. E o que acontece? Que pela permanência e pela constância em comer carboidratos mais simples, que são aqueles que a gente chama de índice glicêmico elevado. O que significa índice glicêmico elevado? Quando ele passa rápido do estado por exemplo, de amido para glicose. Esta velocidade determina o índice glicêmico. Então, quanto maior é o índice glicêmico, mais insulina nós precisamos para desdobrar essa glicose. E as pessoas, com essa dieta ocidental do momento, 60%, 70%, quando a gente entra no supermercado, 70% das gôndolas do supermercado são recheadas desses carboidratos. E nós passamos a ser comedores de carboidrato. Então, toda vez que eu como um arroz branco, ou mesmo o outro, quando a gente fala em diabetes, a gente não pode falar vou comer esse arroz porque é mais saudável. Realmente, o arroz integral é mais saudável, mas ele é igualmente danoso para o diabetes, tanto faz ser o branco ou ser o preto, ou ser o amarelo, ou ser o azul. Não muda nada. Diabético não pode comer carboidrato.
de índice glicêmico elevado. Então, o que nós vemos? Nós vemos, ao longo do tempo, se criou um tipo de tratamento, um tipo de dieta para diabético, e eu vejo com pesar prescrições dos mais diversos profissionais da saúde, mandando comer às 4 horas da tarde um lanche de pão preto, ou de pão de centeio, ou 12 grãos. É tudo igual para diabetes. O diabético não pode comer esse tipo de alimento, porque eles são carreadores, eles são produtores de insulina. E essa insulina, quanto mais eu tiver insulina, quanto mais picos de glicose eu fizer ao longo do dia, comendo uma bolacha, um pão, não interessa se ele é branco, preto ou de que cor ele seja, eu estou produzindo picos de insulina. Então, se nós quisermos controlar o diabetes, nós temos que falar aquilo que se chama dieta low carb. O que é low carb? Baixo carboidrato. Tá? Eu vou citar aqui um médico gaúcho, que é o Dr. Souto. Dr. Souto, por sinal, tem um blog interessantíssimo, vale a pena entrar lá no Google, blog Dr. Souto. E vou citar uma comparação que eu ouvi numa palestra do Souto. Quando se instalou uma plataforma lá, uma estação espacial, que devia abrigar astronautas, nunca se discutiu o que eles vão respirar. Não precisa discutir, essa discussão é estéril. Todo mundo respira oxigênio e hidrogênio, 20% de oxigênio, 80% de hidrogênio. Mas nós discutimos o que nós vamos comer. E por que essa mistura oxigênio e hidrogênio é bom para a respiração? Porque o ser humano e todos os seres que estão em cima da superfície dessa Terra, há milhões e milhões e milhões de anos respiram essa mistura. Estão adaptados a essa mistura. E essa adaptação faz com que essa seja o nosso ar ideal. Agora, vamos perguntar, ao longo desses milhões de anos, o que o ser humano, o que os habitantes desse planeta comeram. Então, imagina assim, há 200 mil anos atrás, o que o homem comia há 200 mil anos atrás? Não havia agricultura. Então, basicamente, a dieta de um ser humano era caça, algumas raízes que provavelmente eram amargas, e algumas frutas que não eram tão doces como as atuais, e que tinham poucas variedades, e eram comidos sazonalmente. Uma vez comia uma laranja hoje, só comia o ano que vem. Então, esta é a adaptação que nós temos. Nós não somos adaptados para comer grãos. E esta agricultura que começou há 10 mil anos atrás e que se intensificou nos últimos 100 anos, e que nos últimos 30, com a criação da pirâmide alimentar, criada por um ato do Senado americano, que determinou que gordura animal faz mal para o ser humano e que nós devemos comer grãos. E deu no que deu. População americana, nos Estados Unidos, quase 60% de obesos, e o diabetes imperando. É a doença que mais aumenta no mundo. E no Brasil nós estamos aí com 50% de obesidade. Então, se nós quisermos tratar um diabetes, nós temos que tratar primeiro, antes de pensar em qualquer droga, antes de pensar em qualquer alimento, nós temos que tratar primeiro com alimentação. E nós conseguimos controlar o diabetes com uma alimentação pobre em carboidratos, mas tem que ser extremamente pobre. Eu não posso dar pão de centeio para o meu paciente diabético. Eu não posso dar tapioca para o meu paciente diabético. Tapioca não tem glúten, mas é carreador de insulina também. Nós temos que
deixar de trazer insulina para dentro do... O pâncreas tem que ficar descansado o maior tempo possível. Quanto mais tempo o nosso pâncreas descansar e não produzir insulina, melhor para nós, melhor para o diabético, melhor para quem quer perder peso. Por quê? Quem é que guarda a gordura, no caso da perda de peso? Quem é que guarda a gordura? Quem é que armazena a gordura? É a insulina. Se nós não tivermos a presença de insulina, nós não temos armazenamento de gordura. E outra coisa, o meu paciente é diabético e é obeso. E aí ele chega no meu consultório e me diz: doutor, eu preciso emagrecer e tratar do meu diabetes. E a primeira coisa que nós fazemos é: o senhor tem que comer de 3 em 3 horas. Ora, mas se eu quero emagrecer, por que eu tenho que comer mais? Aí vamos lá para os nossos ancestrais de 200 mil anos atrás. Só 200 mil anos atrás, não precisamos ir mais longe. Será que ele fazia lanchinho às 4 da tarde? E será que ele fazia fazia aquela ceia às 11 horas da noite, comendo uma bolachinha? Não. O nosso ancestral comia a sua caça, as suas raízes, quando achava. E no resto do tempo ele fazia jejum. Então, isso é uma falha, isto é uma deturpação da necessidade humana. Nós não temos que comer a cada 3 horas se quisermos tratar diabetes, se quisermos emagrecer. Então, uma dieta que o Souto chama de low carb seria ideal. Com isso, nós conseguimos controlar o diabetes e conseguiríamos erradicar a obesidade. E é muito fácil comer. As receitas são extremamente deliciosas. E, além de tratar doença e obesidade, nós, com dieta de baixo carboidrato, nós nos tornamos mais saudáveis, como eram os vikings, como eram os nórdicos. Os nórdicos eram os homens mais fortes, mais bonitos e que tinham maior longevidade na Europa. Por quê? E o que eles comiam? Eles comiam carboidrato a todo momento? Não, eles não tinham agricultura. Comiam grãos? Não comiam grãos. O que eles comiam? Comiam peixe e caça. E algumas raízes e algumas folhas, mas tudo de uma forma muito restrita. Então, se nós quisermos tratar diabetes, se nós quisermos tratar obesidade, nós temos que pensar com muito carinho na forma de fazê-lo. Na forma de fazê-lo, de fazer uma dieta de baixíssimo carboidrato. Então, alimentos como arroz, batata, massa, devem ser banidos dos diabéticos. O Ricardo aqui do Moinhos de Vento, através do WhatsApp 993660949, pergunta se as frutas podem ajudar no controle do diabetes. As frutas, se tem alguma específica que possa auxiliar mais. As frutas teriam algumas específicas. Por exemplo, abacate, por exemplo, maracujá, as frutas vermelhas como morango, como moranguinho, como essas frutinhas pequenas, vermelhas. Porque as frutas, por exemplo, uma melancia, o que é uma melancia? Melancia é uma fatia de água com frutose. O que é a frutose? A frutose é o açúcar da fruta e que é extremamente desaconselhado ao diabético. Ninguém fica diabético por comer fruta, mas se já está diabético e nós quisermos tratar esse diabetes, ou ninguém fica obeso por comer fruta, mas se ele já estiver obeso e nós tivermos que tratar essa obesidade, nós temos que tirar esses alimentos e não acrescentar. Porque o que nós vemos é que a maior parte dos tratamentos de diabéticos e a maior parte dos tratamentos de obesidade falham. O obeso começa uma dieta com todos os alimentos que eu contraindico e ele emagrece rapidamente, às vezes, e semanas depois ele está obeso novamente. Vamos a um breve intervalo, já voltamos com Patrícia Elguim Chagas falando sobre as micoses do verão. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios.
encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Conconexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Conconexão.com.br 3384-4000. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Atenção, aviso importante. Conheça a água que você consome. Informe-se da qualidade dela. Na WaterSul, você encontra os melhores purificadores e o exclusivo mineralizador de água que filtra, trata, purifica e mineraliza a água da torneira, adicionando importantes sais minerais. Ligue WaterSul 3231-4567 3231-4567 e diga adeus às bombonas. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Dez horas 20 minutos, estamos de volta com Estação Saúde, tratando de saúde e qualidade de vida. Lembrando que para você colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão. Ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Agora, se o assunto for qualidade de água, qualidade na água, você sabe, né? Água com qualidade não pode ter gosto nem cheiro. Dica WaterSul, ligue hoje mesmo 3231-4567 e adquira seu purificador e mineralizador de água WaterSul. Mas vamos dando continuidade então à pauta do programa, falando com a Patrícia Gui Chagas. Patrícia, verão chegando... E verão não é somente época de praia, de piscina, de esportes. Justamente o verão é a época que é mais comum aparecer aquelas manchinhas na pele. E quem é que de nós não conhece as famosas micoses de praia, a tal famosa pitiríase versicolor? Mas na verdade a pitiríase versicolor, a micose de praia, ela não tem nada a ver com a praia. Ela é causada por um fungo habitante natural da pele, que se chama malacésia, atualmente já descrita várias espécies. E esse fungo, devido a fatores predisponentes e condições de umidade e calor, ele se prolifera, causando manchas na pele. Acredita-se também que a malacésia, a pitiríase versicolor, no caso a doença, a micose, esteja relacionada à seborréia do couro cabeludo, ou seja, o fungo. O micro-organismo que causa a micose, ele fica alojado no folículo piloso, com o tempo ele cai sobre a pele em forma de esporos, que são unidades reprodutivas do micro-organismo, e eles liberam uma toxina que age a nível de melanócito. O melanócito é a célula responsável pela pigmentação natural da pele. Então ele age, né, e faz com que ocorra uma despigmentação da pele. Pessoas geralmente de pele clara apresentam manchas hipocrômicas, que são aquelas manchas mais clarinhas, e também apresentam manchas com coloração café com leite, que são hipercrômicas, e manchas eritematosas. Geralmente são assintomáticas. Alguns pacientes relatam que sentem coceira, alguma descamação, mas na verdade a pitiríase versicolor, ela faz diagnóstico diferencial com a pitiríase alba, que são manchas brancas na pele também, com a hipomelanose macular, e também alguns casos que a gente suspeita de vitiligo, apesar que o vitiligo apresenta placas mais acrômicas, mais bem brancas mesmo. Então, nesse caso, a gente orienta o paciente a se submeter a uma coleta de material para investigar minuciosamente se realmente estamos diante de um caso de pitiríase versicolor, ou se trata de uma pitiríase alba, ou uma hipomelanose macular, ou até mesmo alguns casos de vitiligo. O paciente, geralmente vai no médico dermatologista, o médico dermatologista faz uma avaliação clínica, caminha ele para o laboratório. Então, o procedimento é um procedimento simples. Geralmente a gente utiliza uma técnica de raspagem, e também tem a técnica da fita adesiva. Essa técnica a gente deixa mais para
para adolescentes, para recém-nascidos que também desenvolvem lesões bem características, bem típicas da pitiríase versicolor, justamente por estar em fase de amamentação também, ele fica suscetível a desencadear a doença. Então, ocorre uma raspagem da pele, para retirada justamente dessas escamas epidérmicas, que elas são clarificadas com a adição do hidróxido de potássio numa concentração de 20%, e a gente então observa as estruturas a nível microscópico que são bem características, são bem típicas da pitiríase versicolor, que são os esporos, que a gente chama de blastoconídeos, em cachos, dispostos ao redor de pseudofilamentos micelianos, que são pseudohifas, são estruturas fúngicas, características então do micro-organismo. No caso, quando o médico pede a pesquisa para pitiríase versicolor, no caso para malacésia, não há necessidade dele pedir um cultivo, tá? Por quê? Por que disso? Porque as estruturas visualizadas a nível microscópico, ou seja, o exame micológico direto, os resultados das estruturas são típicas daquele micro-organismo. Não existe outro micro-organismo causador de micose que apresente na análise microscópica a disposição e o tipo de estrutura que a gente visualiza para diagnóstico, então, para fornecer os laudos para o médico firmar o diagnóstico da pitiríase versicolor, né? Então, são pseudofilamentos micelianos, não é? Curvos e curtos, dispostos ao redor de esporos blastoconídeos em cachos. A gente chama, até brincando com o pessoal, os profissionais de laboratório, é o famoso espaguete com almôndegas, Claudinho, que a gente visualiza no exame direto, na análise microscópica. Então, seria isso, né? O paciente pegaria os resultados, encaminharia então para o médico dermatologista, e em cima desses laudos o dermatologista fica responsável por orientar terapeuticamente o paciente de uma forma adequada. Patrícia, obrigado. Contato da Bioslab? O laboratório fica na Praça Dom Feliciano, número 78, 11º andar, sala 1106. Os nossos telefones são 3029-0005 e 3228-2288. Um abraço a todos. Doutor Tadeu, para contatar com a Mesoclínica? O telefone 3333 1528. 3333 1528. Obrigado pela presença. Foi um prazer. Um bom final de semana para mim e até o próximo sábado. E um bom fim de semana para todos os ouvintes da rádio. Na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde.